A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 15 de maio. Proifes une forças com centrais sindicais pelo direito à negociação coletiva no serviço público. Nova lei federal gera reação entre docentes do ensino técnico e tecnológico. Entidades cobram tramitação da PEC que reduz desconto previdenciário de aposentados e pensionistas. Piso do magistério volta ao Supremo e Proifes se mobiliza pela aprovação. Atenção docente, criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. A Adurne Sindicato participa do 7º Encontro Nacional dos Aposentados. O FRN lança turma de inteligência artificial para educadores e abre chamada interna para participação no selo ODS 2026. Cartilha digital orienta docentes sobre cuidados com a saúde. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Brasília foi palco de uma mobilização nacional em defesa de um direito histórico dos servidores públicos, a negociação coletiva. Centrais sindicais e entidades representativas das esferas federal, estadual e municipal uniram forças no Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei 1893 de 2026. A proposta busca fortalecer o diálogo entre os servidores e o poder público, garantindo mais segurança nas negociações trabalhistas do funcionalismo. O professor Wellington Duarte, presidente do Proifes Federação, destaca a importância da união das categorias nesse movimento nacional. O processo de negociação coletiva no serviço público é importante para regulamentar as relações que nós temos com os nossos empregadores, né, com o serviço público. Por isso que unir forças com as centrais sindicais é importante, porque essa é uma pauta geral dos trabalhadores do serviço público. Por isso que o Proifes faz essa atuação, tem atuado de forma bastante positiva e continuaremos mantendo intensas negociações com os parlamentares para que a gente possa conseguir esse avanço tão significativo. Direitos do professor e da professora. Professores da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico foram surpreendidos por mudanças trazidas pela Lei 15.367 de 2026. Apesar de garantir mais autonomia na escolha de reitores das universidades federais, a nova regra impede que docentes do EBTT disputem cargos de reitoria, limitando as candidaturas apenas a integrantes do magistério superior. No último mês de março, os docentes da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico foram surpreendidos com uma mudança trazida pela Lei de número 15.367/2026, que os impactam significativamente. A nova regra reestrutura as carreiras do Executivo Federal e trata, entre outros pontos, das diretrizes na forma de eleição dos dirigentes das universidades federais. Se por um lado a norma assegura que, a partir de agora, a escolha de reitores e vice-reitores deva acontecer de maneira independente à gestão atual do governo federal, garantindo, nesse caso, a autonomia universitária. Por outro lado, a mesma norma estabelece, no seu artigo 105, parágrafo 3, inciso 1, que os candidatos à eleição acadêmica sejam obrigatoriamente do magistério superior, excluindo, assim, os docentes do EBTT. A advogada e assessora jurídica do Adurne Sindicato, Andréa Munemassa, esclarece acerca dos prejuízos dessa exigência. O parágrafo 3º do artigo 105 e o artigo 106, eles violam, inclusive, o princípio da isonomia, né, entre a carreira, porque existe uma isonomia entre o magistério superior e o EBTT, e essa isonomia, ela é uma isonomia legal, né, prevista na lei, de uma forma muito clara, na Lei 12.772,
E essa previsão que hoje tem na legislação, ela traz, inclusive, uma carreira que é isonômica, né? O Magistério Federal une o EBTT e o Magistério Superior. E essas duas carreiras, elas são iguais em termos de cargos, em termos de progressão e promoção. Então, assim, a distinção criada nesse artigo da lei, ela é muito prejudicial para a categoria e para a própria universidade como um todo. E aí se faz necessário realmente fazer uma modificação no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 105 da lei 15.367 de 2026. E o PROIFES vai trabalhar nesse sentido. Atualmente, no Brasil, a carreira dos docentes vinculados ao EBTT é representada por pouco mais de 60 mil professores e professoras. Este número são distribuídos 50.272 docentes na ativa e 12.574 docentes já aposentados, vinculados entre institutos federais, escolas de aplicação de universidades públicas federais, escolas técnicas vinculadas, colégios militares, centros federais de educação e Universidade Tecnológica Federal. Um quantitativo relevante quando se é considerado o tempo em que a carreira existe no país e as duras lutas travadas para que esta permaneça existindo e funcionando adequadamente. O docente e diretor da Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN, Ivan Max, relata que há uma preocupação e inquietação por parte dos docentes quanto ao que é citado no artigo. Gera muita inquietação, muita preocupação, né, entre os professores EBTT. Você tem uma lei que é restritiva e que nos tiram de um processo que a gente já participa historicamente na universidade, né? Em muitas universidades nós já somos diretores e diretoras de unidades acadêmicas, né, de centros, de escolas, né, de unidade de colégio de aplicação e tudo mais. Causou estranhamento a gente uma nova lei que traz um avanço, né, a extinção da lista tríplice, mas que nos deixa de fora desse processo, né? Então, a nossa expectativa é que isso seja revisto, né, e que seja feito jus a todo o histórico que existe de participação dos professores EBTT em todas as atividades que envolvem a Universidade Federal. Neste sentido, o Adurne Sindicato tem trabalhado em conjunto com o PROIFES Federação a fim de buscar uma resolução. O presidente do sindicato e diretor de assuntos jurídicos da Federação, Oswaldo Negrão, esteve em Brasília no último dia 28 de abril, participando da primeira mesa setorial de negociação permanente no âmbito do MEC e, na ocasião, apresentou ao Ministério a demanda da carreira EBTT acerca da restrição contida na lei. Além disso, no dia 7 de maio, o sindicato se reuniu com alguns diretores EBTT da UFRN para discutir a pauta e ouvir as exigências da categoria. No encontro, Negrão destacou: Isso é um problema muito sério, que tem uma abrangência local, mas também um desdobramento nacional. E nós nos comprometemos com os diretores para fazer reuniões aqui, né, com a reitoria da UFRN e também levar essa reivindicação em nível nacional, considerando essa grande preocupação que nós temos, porque muito em breve teremos justamente processos eleitorais na Escola de Jundiaí, na Escola de Saúde, no NEI, e a gente precisa que essa lei seja modificada para evitar que esse grande equívoco não perpetue e que a gente possa ter as devidas correções. O PROIFES Federação, por sua vez, garante que o debate sobre o que consta na lei será feito entre os docentes EBTT e ainda reforça que a pauta tem caráter de urgência. O presidente da Federação, Wellington Duarte, exclama: Isso é muito grave e nós da Federação iremos fazer um debate acerca disso, tomar uma posição, porque consideramos, pelo menos nessa reunião que teve aqui, um retrocesso gigantesco. Afinal de contas, a carreira do EBTT, apesar de nova, ela foi criada em 2008, foi regularizada em 2011, 2012, e depois de 12 anos ela não pode sofrer esse tipo de retrocesso. Então, a PROIFES Federação vai ter uma posição e vai procurar resolver esse impasse que foi criado por essa lei.
Na manhã da última terça-feira, dia 13 de maio, a diretora de assuntos do EBTT do Adurne Sindicato, Gilca Pimentel, participou, em nome da entidade, do debate acerca da regra durante o 3º Conselho da Escola de Saúde. A conversa com a categoria foi de proposição da própria Escola de Saúde da UFRN, a fim de esclarecer a problemática e somar-se à luta por uma resolução. Ouça o trecho da fala da professora Gilca durante a atividade. Quando a gente se deu conta, né? A gente, que eu digo, não só os diretores, mas nós da Adurne, né? O que imediatamente nós fizemos, como a gente se deu conta dessa aberração, da aprovação dessa lei, que a gente diz assim, quando uma lei é aprovada, a questão da lista tríplice era o que a gente sempre quis, né? Acontece que o Congresso, e este Congresso principalmente, mas o Congresso de uma forma geral, adora jabutice. O que a gente chama de jabutice? Vem uma aprovação de uma lei e aí eles enfiam um monte de coisas, né, que não cabem na lei. Aí é aprovado. E ninguém, né, o relator, ao invés de chamar, né, o CONDECUF, o CONDECAP, né, até mesmo o próprio CONIF, que é dos Institutos Federais, enfim, não chama ninguém, né, e cria uma excrescência dessa, porque eu imagino que alguém que fez isso não conhece a realidade da carreira da BTT. Ponto. Se você quer entender melhor o que é e como funciona a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico EBTT, acesse www.adurne.org.br e clique na aba Carreira, na parte superior do site. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra Classe. Entidades ligadas ao Movimento Nacional dos Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas intensificaram nas últimas semanas a mobilização pela tramitação da proposta de emenda à Constituição que prevê a redução gradual da contribuição previdenciária de servidores públicos aposentados e pensionistas. Nos últimos anos, o Proifes Federação tem atuado em articulações junto ao MOSAP em defesa da proposta. As entidades encaminharam um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, solicitando o apensamento da PEC 06/2024 à PEC 555/2006, além da adoção de medidas que garantam o andamento da matéria e sua inclusão na pauta de votações da Casa. A proposta estabelece a redução anual de 10% da contribuição previdenciária para homens a partir de 66 anos e para mulheres a partir dos 63, até a extinção completa da cobrança aos 75 anos. O texto também prevê isenção em casos de incapacidade permanente e doenças incapacitantes. Caso seja aprovada, a medida poderá beneficiar mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. A diretora de Assuntos dos Aposentados do Adurne Sindicato, professora Vilma Vitor, comentou sobre a mobilização da categoria. A luta dos aposentados pela retirada da contribuição da Previdência Social tem sido uma constante e esta luta ela resumiu numa PEC 555, que tramitou durante muito tempo no Congresso Nacional e está em vias de ser arquivada. Mas, pensando na possibilidade da continuidade dessa luta, foi realizada um adendo a ela com a PEC 06/2024. O Congresso Nacional não pôs essa discussão em votação ainda e ainda exigiu que tivesse um apensamento para essa PEC com o pedido dos congressistas para que essa votação fosse feita. O movimento MOSAP, junto com as instituições de ensino superior, né, os sindicatos, conseguiu que 334 pedidos para que esse apensamento fosse feito, mas o Congresso continua resistindo em pôr essa documentação em votação. Portanto,
Neste momento, nós estamos aqui em Goiânia discutindo como nós vamos proceder para que o Congresso Nacional ponha em votação o apensamento a PEC 55 para que nós possamos retirar algo que é de direito nosso. Nós já pagamos pela nossa aposentadoria e não podemos continuar pagando ainda e alto para recebermos aquilo que nós temos direito. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta sexta o julgamento que define se os estados e municípios devem adequar os planos de carreira do magistério ao piso nacional. A decisão sobre os temas 1218 e 1324 impacta professores de todo o país. Sindicatos temem novo prazo que adia a aplicação da lei. Entenda melhor na reportagem de Rebeca Oliveira. O Supremo Tribunal Federal deve retomar, a partir desta sexta-feira, o julgamento de 2 recursos com repercussão geral, que tratam da aplicação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei 11.738, de 2008. As decisões podem ter impacto direto nas carreiras de professores e professoras das redes públicas de ensino em todo o Brasil. Os ministros vão analisar os temas 1218 e 1324, que discutem não apenas o pagamento do piso nacional, mas também os reflexos desses valores nos planos de carreira no magistério. A assessora jurídica do Adurne Sindicato, a advogada Andréa Munemassa, explica. O processo em debate discute a adoção do piso nacional, estipulado pela Lei Federal 11.738 de 2008, como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da educação básica, com reflexo nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. O tema já vinha sendo analisado pelo STF, mas o julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Até agora, apenas o relator, ministro Cristiano Zanin, apresentou o voto reconhecendo que estados, municípios e o Distrito Federal têm o dever de adequar os planos de carreira do magistério, tendo como parâmetro mínimo o piso nacional. Segundo Andréa Munemassa, o Supremo já consolidou entendimento favorável à constitucionalidade da lei do piso em julgamentos anteriores. Andréa relembra. Vale ressaltar que o plenário do STF, ao julgar a ADI 4167, relator ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738, que estabeleceu o teto, o piso nacional da educação básica. Importa ainda mencionar que quando do julgamento dos embargos de declaração nessa ADI 4167, o STF determinou e declarou que a Lei 11.738 passaria a ser aplicável a partir do dia 27 de 4 de 2011. Igualmente, no julgamento de mérito da ADI 4848, o relator, ministro Roberto Barroso, e o plenário do STF, por unanimidade, considerou constitucional o parágrafo único do artigo 5º da Lei 11.738, que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica e reforçou a obrigatoriedade da sua observância. Outro ponto que preocupa entidades de educação é a possibilidade de o Supremo estabelecer um novo prazo para que estados e municípios adequem os planos de carreira ao piso nacional. Para sindicatos e organizações da área, isso poderia adiar ainda mais a efetivação plena da lei. Além do tema 1218, o STF também vai julgar o tema 1324, que discute se os reajustes anuais do piso nacional, definidos em portarias do MEC, devem ser aplicados automaticamente às carreiras do magistério nos estados e municípios. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, parceira do Proifes Federação em Ações em Defesa dos Direitos da categoria, considera o julgamento estratégico para superar impasses judiciais e administrativos que dificultam a aplicação integral da lei do piso em diferentes regiões do país. Para Andréa Munemassa, embora o judiciário não possa fixar percentuais automáticos de reajuste para toda a carreira, os entes federativos têm a obrigação de adequar seus planos de cargos e salários. Andréa esclarece. O que o ministro Zanin disse é que o judiciário não poderia determinar um percentual, mas que os entes federados deveriam fazê-lo em suas carreiras. Dessa forma,
o julgamento que ocorrerá em plenário virtual no período de 15 de maio de 2026 a 22 de maio de 2026 terá repercussão sobre o magistério de todo o país. Vamos aguardar esse julgamento e eu trarei aqui, no tempo oportuno, que foi o que ficou decidido pelo STF. O julgamento acontece em plenário virtual entre os dias 15 e 22 de maio e deve ter repercussão sobre o magistério público em todo o país. Rebeca Oliveira, para o Jornal da Educação. Jornal da Educação. Extra classe. E atenção, docentes sindicalizados criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento. Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento. Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 99119 6461 no WhatsApp. Depois do intervalo, a Adurne Sindicato participa do 7º Encontro Nacional dos Aposentados. O FRN lança nova turma de inteligência artificial para educadores e abre chamada interna para participação do selo ODS 2026. E ainda, Cartilha Digital orienta docentes sobre cuidados com a saúde. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professora ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Desde ontem e prossegue até hoje, o 7º Encontro Nacional dos Aposentados, organizado pelo Proifes Federação e que está reunindo professores e professoras aposentados das instituições federais de ensino de todas as regiões do Brasil, na sede do ADUFES Sindicato, em Goiânia. A professora Francinete, do Adurne Sindicato, fala como foi o primeiro dia do encontro. O primeiro tema que foi sobre debate legislativo, análise das principais propostas em tramitação no Congresso Nacional, que afetam os aposentados e as aposentadas. Foi um debate muito rico. E nesse primeiro momento, a doutora Andréa fez uma explanação sobre toda a situação dos professores, principalmente os professores aposentados, os nativos e inativos, mas em especial os aposentados. Situações meio até um pouco constrangedoras em relação ao que vem pela frente, né? Não são informações muito positivas, mas está dependendo da luta. E a luta ela é constante. Além da professora Andréa, outros professores fizeram também suas explanações. Foi um momento grandioso, um momento muito, muito mesmo, muito rico.
Em seguida, o tema número 2 foi um tema muito importante, foi Vivendo e Aprendendo, Tempos de IA e Desinformação. Aí fala sobre a educação continuada nas novas tecnologias, combate à desinformação e o acompanhamento, a conjuntura do momento atual em relação a essa temática. Então, um professor aqui da Universidade de Goiânia fez a sua explanação, mostrando toda a transformação, toda a evolução da inteligência artificial. Ele mostrou vários caminhos, né, que estão sendo desenvolvidos no momento na inteligência artificial. E ele confirmou que aqui a Universidade de Goiânia é uma referência nacional e até internacional, o reconhecimento que tem em relação à inteligência artificial. Em seguida veio uma professora, fez uma palestra, também ela é jornalista da área política, e ela mostrou toda a questão da inteligência artificial nesse ambiente, no ambiente político. Foi também um momento muito rico e as informações foram muito proveitosas. O evento está muito bom, está bem participativo e muito organizado também. Agenda da Educação. Estão abertas as inscrições para o curso de Inteligência Artificial para Educadores, ofertado pelo Ministério da Educação em parceria com a UFRN. Direcionada a trabalhadores da educação e estudantes do ensino médio e superior, esta segunda turma será online, assíncrona e com 30 horas de carga horária, permitindo que cada cursista organize seu próprio ritmo de estudo. As inscrições são feitas sob link disponibilizado. O curso visa capacitar educadores e estudantes para uso responsável, ético e pedagógico da inteligência artificial, com ênfase em ferramentas generativas e recursos digitais aplicados ao ensino. O conteúdo abrange fundamentos de IA, uso de ferramentas, engenharia de prompts e aplicação prática em sala de aula. A formação é autoinstrucional e inclui material multimídia, exercícios práticos e um projeto final aplicado. Para a coordenadora Apoena Gomes, a IA tem revolucionado a produção e o acesso à informação, e na educação, seu potencial permite personalizar o ensino, automatizar tarefas administrativas e criar novos recursos pedagógicos. O curso também promove reflexão crítica sobre riscos e possibilidades da tecnologia e oferece tutoriais de ferramentas gratuitas que apoiam planejamento, avaliação, personalização do ensino e organização das atividades escolares. Educação em pauta. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, via Proplan, abriu chamada interna para selecionar iniciativas que vão representar a UFRN no ciclo 2026 do selo ODS. O objetivo é dar visibilidade às ações de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão, que contribuem com os objetivos de desenvolvimento sustentável, fortalecendo a cultura de sustentabilidade da universidade. Neste ciclo, o modelo é mais participativo. Os próprios responsáveis pelas iniciativas farão o preenchimento na plataforma do selo ODS, com suporte da Proplan. Podem participar iniciativas vinculadas ao UFRN que estejam em execução ou tenham sido executadas entre 1º de dezembro de 2025 e 31 de dezembro de 2026, com potencial de gerar resultados alinhados aos ODS. As inscrições preliminares ocorrem até o dia 25 de maio por formulário eletrônico, onde devem ser informados título, unidade, até 2 responsáveis, resumo da ação e ODS relacionados. Resultados, impactos e evidências serão inseridos depois, direto na plataforma. Como parte da formação, está sendo realizado o laboratório até 28 de maio, de forma remota, com orientações sobre metodologia, uso da plataforma e boas práticas. A Proplan disponibilizará uma pasta online com materiais de apoio e acompanhará todo o processo, da inscrição preliminar ao acesso à plataforma.
As dúvidas podem ser enviadas para planejamento@proplan.ufrn.br. A UFRN convida unidades e equipes a participarem para dar visibilidade aos impactos sociais, ambientais e institucionais gerados. Jornal da Educação. Extra Classe. Ei, docente, sabia que o Adurne Sindicato agora conta com uma cartilha digital da saúde pensada para você? Isso mesmo, o documento está disponível no endereço eletrônico www.adurne.org.br na parte superior do site. O material é produzido por alguns diretores da entidade em conjunto com demais especialistas da UFRN. A cartilha tem caráter didático, informativo e reflexivo, desenvolvido com o objetivo de apoiar o professor e a professora nas questões que envolvem uma vida mais saudável e equilibrada. Nela abordamos as seguintes temáticas: ergonomia, saúde mental, saúde bucal, sono e vacinação e exames periódicos. Acesse a cartilha digital da saúde docente e compartilhe com um colega. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.